paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja bem presente na tua vida. Aonde você se encontra, por onde você andar, que o Senhor Jesus possa te visitar neste momento, te trazendo paz e deixando sobre ti e sobre os teus toda sorte de bênção. Que assim está determinado sobre aqueles que temem e que amam a Deus. Vamos ler neste momento Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O apóstolo Paulo, ele vai nos escrever a carta aos Efésios. E quando ele escreve esta carta aos Efésios, ele escreve com uma dor muito forte no coração. A cidade de Éfeso era uma cidade comerciária, uma cidade que se tornou então idólatra. Paulo escreve em uma das suas viagens porque ele não vê um futuro esplendoroso espiritualmente para aquela cidade, mas o que ele observa é uma decadência espiritual. Paulo sente a necessidade de falar com os seus irmãos de Éfeso, ou de Efésios. Efésios, que significa o povo de uma antiga cidade da Grécia, povo idólatra. E ele sente essa necessidade de conversar com os seus irmãos da igreja de Efésios. Ele sente essa necessidade como um grande missionário da parte de Deus. E quando nós afirmamos desperta, é porque tem alguém dormindo, tem alguém descansando, tem alguém que está acomodado. E Paulo quer tirar a igreja de Éfeso desta acomodação. Desperta, acorda, o tempo é chegado, a hora está chegando. Irmãos, vós que estáis em Éfeso, levantai-vos do sono da indolência. Até quando vós dormitarais em dois pensamentos? E quando pensamos nesse desperta, neste levanta, neste vai e fala, nós pensamos no ide glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas quem vai não está dormindo. Quem vai não está acomodado. Quem vai está desperto, pronto para executar a missão que lhe foi dada. Mas afinal de contas, o que é missões? Missões é ir executar uma atividade, uma ordenança, falar em nome de alguém. Ide, vá lá, fale em meu nome. Vá lá e pregue o meu reino. Vá lá, desperte, pregue, diga qual é a minha vontade sobre a cidade de Éfeso. Fazer missões é realizar a tarefa no lugar de outro que o enviou. O Senhor Jesus já afirmou: ide de dois em dois, andai pelas cidades. Não vos preocupeis com o que hás de comer, com o que hás de beber, porque eu vou providenciar. Se uma casa te receber, que a paz habite neste lar. Se também não te receber uma cidade inteira, bate a poeira do teu sapato, das tuas alpargatas, das tuas sandálias, e retira-te para outra terra, porque lá eu farei milagres maiores, prodígios e sinais, para que saibam que eu te enviei. Então, ide por todo mundo, desperta, acorda, vem para o chamado do Senhor, escuta este chamado que Ele nos coloca. E a igreja de Éfeso, como aqueles habitantes antigos da cidade da Grécia, eles adoravam uma deusa chamada deusa Diana, a deusa Artemis, a deusa aonde um templo, uma deusa que não tem poder, que não tem autoridade, e eles conseguiam encher um templo inteiro. Muitos dos irmãos estavam indo cultuar a Deus, mas o seu coração estava cheio de idolatria. Eles iam para o templo, ouviam a mensagem do evangelho e corriam para o outro lado, para assim se colocar
no templo de Diana e adorar a esta deusa. O templo de Diana era gigantesco. O templo de Diana era belíssimo. Todo produzido, fabricado em mármore. Era um templo glorioso de se ver. E aquela cidade, ela fabricava imagens da deusa Diana para vender como souvenirs. E aqueles que tinham professado a fé cristã estavam também comprando esses souvenirs, presenteando pessoas e dizendo-se que seguia Jesus de Nazaré. Paulo, quando contempla isso pelos seus olhos espirituais, o seu coração dói. Por isso que ele diz: acorda, não se pode adorar a dois senhores, porque tu has de amar um e aborrecer o outro, ou aborrecer o outro e amar este. Não se pode adorar a dois senhores. Não se pode ser pacífico em todo tempo. Ou has de escolher um, ou has de escolher o outro. Quando se percebe naquela cidade que o verdadeiro evangelho está sendo pregado, levanta-se então um homem chamado Demétrios. Ele que era conhecido como prateiro e que fabricava essas imagens de escultura. Quando ele percebe que alguns entre os cristãos estão agora evitando comprar seus souvenirs, as suas estatuetas, ele percebe que está tendo um grande prejuízo. E neste grande prejuízo, ele começa a chamar o povo e diz: venham, vamos comigo ao templo de Diana. E ele começa a gritar em alta voz junto com aquela multidão que o seguia: grande é a Diana dos Efésios, vamos para o seu templo, gritando. E eles saíram pelas ruas e gritando: grande é a Diana dos Efésios, para tirar o foco daqueles que, convertidos a Jesus de Nazaré, processavam agora uma fé esplendorosa em Cristo Jesus. Segundo os historiadores da época, eles começaram a gritar e por 2 horas seguidas não paravam de gritar: grande é a Diana dos Efésios. Quem escreve essa carta de Efésios é o apóstolo Paulo, aproximadamente 62 anos após a morte de Cristo. Ele escreve, ele está na cidade de Roma, mas ele diz: olha, eu estou aqui, mas pelos olhos espirituais eu vejo que vocês precisam acordar deste sono da indolência antes que seja tarde, antes que o vosso coração esteja persuadido por esses que se professam e dizem serem cristãos, mas não são. Grande não é a Diana dos Efésios, grande é o Senhor Jeová, dono de toda a terra, de todo o céu. Dormir. Era isso que a igreja de Efésios estava fazendo, dormindo espiritualmente. E muitas vezes nós nos colocamos em um lugar que Deus já não quer mais, não quer mais. Sai daí, para de estar adorando a dois senhores. Ou eu estou, ou eu não estou. E Paulo começa a perceber que essa igreja está dormindo. E o sono da indolência está fazendo esta igreja de Efésios enfermar a alma espiritual. Não conseguem enxergar mais quem é Deus, porque quem está em uma apostasia não consegue ver o Senhor, não consegue ouvir a sua voz, não consegue sentir a sua presença. Quantas pessoas dormiram e se perderam na caminhada? O nosso profeta Eli: Eli, tu dormistes, a presença se manteve longe, tu te colocastes como um homem que não ouvia mais a voz de Deus. Foi necessário o pequeno Samuel chegar no templo para saber que Deus continuava falando sobre aquele lugar. Eli dormiu, mas a voz do Senhor não se calou. Ele dormiu, e quando ele dorme, a lâmpada do templo se apaga. Que perigo que é o crente que dorme. A sua lâmpada se apaga por falta de azeite. Ele não ora mais porque não crê mais. Ele não busca mais, porque a esperança
está acomodada. E Paulo começa a dizer: filhinhos, filhinhos, ele começa a sua epístola: acorda, tu que dormes, e Cristo resplandecerá o seu rosto sobre ti. Eli dormiu e a lâmpada se apagou. Quantos estão dormindo o sono da indiferença? Tanto faz ir para a igreja hoje. Eli estava desta forma: tanto faz. Quanta indiferença desses que entram no templo. Estão dormindo e dormindo continuam espiritualmente. Que perigo não ouvir mais a voz do Senhor. Um homem que dormiu quebrou o pacto da palavra, o sono da quebra da palavra. Quantos estão dando a sua palavra: Senhor, eu vou te adorar, e tem se esquecido de Deus? Sansão, enquanto tu dormia, o teu segredo foi roubado, foi tirado, foi usurpado. Sansão dormiu, a sua cabeleira foi retirada. E aí o sono da quebra da palavra. Que lamento é um crente que serve a Deus, mas que não mantém a palavra que deu a Deus desde o início. Se enganou, descontrolou-se, quebrou a palavra e não vê sentido mais em mantê-la. Sem palavra, palavra de crente, é sim, sim, não, não. Passar disso é procedência maligna. Uma moça foi dormir, a Sulamita, e eis que o noivo passa na sua casa e bate na porta. Assim como em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. A Sulamita trocou as suas roupas, colocou suas roupas de dormir. E eis que o rei passou. Bateu-lhe na porta, mas ela disse: passa amanhã. Depois eu converso com o Senhor. Estamos assim dentro da casa de Deus. Passa amanhã, Jesus. Quem sabe sobra um pouquinho de tempo para o Senhor. Amanhã eu começo a orar. Amanhã eu vou te buscar. Amanhã eu prometo que eu vou te adorar. A Sulamita caiu no sono da insubmissão. Não conseguiu obedecer a ordem de Deus. Jonas dormiu no porão do navio. Vá para a direita, e ele pegou o barco para a esquerda. Vá para Nínive, e ele fugiu para Tarsis. Está assim de crente, fugindo da presença do Senhor. E ainda diz: Deus há de ter misericórdia. Espera uma misericórdia de Deus, enquanto o barco está se despedaçando lá em cima. O sono do comodismo pegou Jonas, e ele continuou acomodado e adormecido no porão. Tem muita gente vendo o barco despedaçar, mas se esquece que quando ele despedaçar, ele também está no barco. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Os discípulos, ficai aqui, velai por mim. A minha alma está angustiada até a morte, disse o mestre. Mas eles dormiram. O sono da procrastinação. Amanhã eu faço. Depois eu oro. A noite começou agora. De madrugada a gente acorda. Quantos procrastinadores dentro da igreja. Deus te chama hoje para acordar. Acorda, desperta. Enfrenta a missão que Deus te deu. As 10 virgens, 5 estavam preparadas. 5 não estavam preparadas. Mas todas dormiram e caíram no sono da fadiga. Tá demorando demais. Eu estou pronta para subir, tenho azeite. Estou
tão afadigada, tô tão cansada. Caíram no sono da fadiga. E o que dizer do jovem Eutico? Pessoas que estão no sono da embriaguez, sentado numa janela. O culto vai demorar. Nem está dentro, nem está fora. Nem firmou seu pacto com Cristo e nem abraça o mundo. É o sono da embriaguez. Embriagado está, embriagado ficará. O jovem caiu, mas Paulo, por misericórdia de Deus, sendo usado, o ressuscitou, o trouxe de novo à vida. E Eutico, creio, por inferência, passou a ser um verdadeiro cristão, a abraçar a sua missão, a abraçar o seu chamado. Ah, quantos estão no sono da embriaguez? Desperta. Quem desperta, ora. Quem desperta, tem amor pelas almas. Quem desperta, desenvolve uma vida de oração. Quem desperta, sente o desejo de ir resgatar almas para Cristo. Desperta tu que dormes. Porque muitos estão sem oração. Sem oração, desaparece a autoridade. Desaparece a empatia. Desaparece o desejo de servir a Deus. A pregação, para aqueles que não oram, passa a ser um simples sermão, um simples discurso. O culto, eu vou apenas para assistir. Eu não vou para me envolver, porque a vida de oração já passou. É necessário uma reforma. Muitos estão embriagados, esperando o inimigo servir nas adegas o seu vinho do inferno, embriagando e fazendo a muitos dormirem, sem executar a missão que Deus determinou para mim e para você fazer. Desperta, tu que dormes. Efésios 5:18, não vos embriagueis no vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem se embriaga dorme, e quem dorme perde o rumo. Não vos embriagueis no vinho em que há contenda. Desperta, igreja. É hora de fazer missões. É hora de chamar e de resgatar as almas. É hora de despertar. Igreja não é só 4 paredes. Igreja vai muito além de tudo isso. Faça missões. Missões está no coração de Deus. Missões está no amor de Cristo sobre a igreja e sobre as almas desse mundo. É necessário uma reforma. É necessário uma reforma espiritual para que o amor por missões acenda outra vez a chama nos nossos corações. Deus abençoe a tua vida. Missões está no coração de Deus.